Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pessoal, a gente começa a ver a parte de percepção dos sentidos agora, né? Que são os sentidos relacionados ao olfato, o paladar, a visão, a audição, o tato. Tá? Então, são os sentidos que nos coordenam durante a nossa vida, né? São esses sentidos que são ligados ao nosso sistema nervoso, a quimiorreceptores, que ligam o meio externo e o meio interno, tá? Então, que acabam fazendo esse link entre essas estruturas corpóreas, tá? Entre o estímulo do meio externo e o meio interno. Tá? O meio interno e externo ele acaba proporcionando uma grande variedade de sensações, que são todas percebidas, né, ou a grande parte é percebida pelo nosso sistema nervoso. E com isso nos órgãos dos sentidos. Tá? Esses últimos eles acabam captando informações do meio para que elas possam ser levadas até o sistema nervoso central. E ali no sistema nervoso central vai ocorrer a produção dessas respostas, tá? Que elas podem ser de uma forma voluntária ou involuntária. Então cada órgão ele acaba se acostumando a receber essas informações. Tá? Ele acaba se acostumando a receber essa carga de informação diária. E ali vai ter essa capacidade da resposta, ou ela ser voluntária ou involuntária. Né? Os órgãos dos sentidos eles estão adaptados a isso. Né? Eles são todos adaptados a responder a um estímulo específico ou a um estímulo incomum. E com isso ele possui esses receptores sensoriais, tá? Que são capazes de transformar esses estímulos em impulsos nervosos. Tá? Os receptores eles são classificados de várias formas. Então, gente, essa percepção desses estímulos, né, que você recebe acabam transformando esses estímulos externos em impulsos nervosos, né, pelos receptores sensoriais. Esses receptores eles também são classificados de formas diferentes. A mais comum, que é a classificação de acordo com o estímulo, né, que eles podem processar, de acordo com a natureza do estímulo, a gente classifica ele em quimiorreceptores, né, respondem a estímulos químicos, tá? Cheiros, perfumes, aromas, o cheiro de comida, isso aguça os quimiorreceptores. Fotorreceptores que respondem a esses estímulos luminosos, né, do meio. E mecanorreceptores que respondem a estímulos de pressão, a tensão, o som, o toque, né? Alguns autores chamam isso de fonorreceptores, de você receber essa percepção do som, né? De que lado que vem o som, se está mais alto, se está mais baixo. Tá? Tá? Com isso aí, você tem essas percepções do meio que são colocadas. Tá? E eles são classificados dessa forma. Então, o maior direcionamento que dá, a gente classifica com isso os sentidos em 5 principais, né? Que são o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. Tá? Que acabam agregando esse conjunto de sensores que dão todas as respostas para o nosso organismo. Por exemplo, a gente vai começar ali com o paladar. Tá? A degustação ela coloca um mecanismo, ela é um mecanismo sensorial bem complexo, porque ela resulta de uma interação entre essas percepções dos sentidos, né? Então ele acaba desvendando as características e influências de cada um. Isso acaba sendo essencial para a indústria desenvolver produtos que estimulem melhor as sensações. Então isso acaba tendo esse estudo
tá? E com isso acaba aguçando muito, né, esses pontos. Eles ativam, eles participam ativamente dessa percepção final dos alimentos. Existe aquele momento assim que o consumidor, nós mesmos estamos ávidos, né, por uma nova experiência, por conhecer melhor o nosso sistema sensorial, o nosso paladar, as funções, os atributos, né, se eles são positivos, se eles agregam, se eles atraem. E isso é muito importante para as empresas, né, ter esse desenvolvimento desses produtos que atendam às expectativas do mercado. E com isso assegurem o seu sucesso nas prateleiras, né? Por isso que o alinhamento desses atributos, ele sempre procura ingredientes que se completem, tá? E isso é feito testes e testes e testes para encontrar essa combinação mais perfeita, né? Com isso aí, sabe, a fim de estimular os sentidos e desprezar essas melhores percepções, é uma das fórmulas que se usa para conferir uma sensação de prazer ao momento de degustação, tá? Então, com isso aí, você tem essas caracterizações que você tem ao degustar, por exemplo, uma alimentação. A visão é uma das primeiras formas de que você correlaciona isso, que você traz isso para o meio. Da forma que você utiliza ela. Então ele acaba sendo, desse meio aí, uma relação direta com a tua vontade, tá? Isso acaba sendo colocado, entende? Através da visão, vocês já talvez ouviram falar naquela expressão, vou comendo com os olhos, tá? Quando você vê um alimento que é atrativo, que é bonito, que é colorido, que chama a tua atenção, naturalmente o teu corpo, junto com o teu olfato, manda, né, essa recepção por esses quimiorreceptores para o teu cérebro, fala assim, pô, isso daí parece estar gostoso, vamos comer, né? Já começa a produzir água na boca, que é a base de amilase salivar. Tá? Com isso, você tem essas percepções aumentadas, tá? Você tem essas caracterizações aumentadas, que acabam trazendo esse ponto, né, essas percepções para o meio, e que colocam esse direcionamento para avisar o cérebro, para o cérebro avisar o corpo que vai receber alimento, tá? Então isso acaba sendo correlacionado com esse meio. Ele acaba sendo direcionado para esse aspecto. Tá? E isso acaba sendo um dos sentidos mais importantes para a análise sensorial, porque é dentro dele que são obtidas essas impressões dos produtos, a cor, o tamanho, o formato, o brilho, a consistência, a espessura, a integridade dele. Então, a partir da visão, você tem essa parte principal. A gente falando dos alimentos, né, pessoal? Todo mundo sabe que a aparência de um produto é um dos fatores mais importantes avaliados por um consumidor no momento da compra, por exemplo. Esse impacto visual que ocorre, ele acaba sendo um elemento que a indústria alimentícia utiliza para tornar um alimento mais apetitoso. Porque essas características visuais induzem o consumidor. Então eles esperam certo sabor correspondente, além de preparar os outros órgãos sensoriais para suas próprias percepções, tá? Então, por exemplo, assim, quando você vê um alimento deteriorando, tá? Uma banana, uma maçã lá na fruteira, ela está estragando, tá? Ela está apodrecendo. Essa deteriorização, ela é acompanhada pela alteração da aparência, da cor, tá? Da consistência, o odor,
acaba sendo liberado. E aí você tem essas interações com essa visão e o paladar. Tá? Por exemplo, assim, a cor vermelha ela aumenta muito a percepção do gosto doce em bebidas de fruta, principalmente com sabor característico de iogurte e de morango. Tá? Ela aumenta a percepção, porque a nossa visão correlaciona isso. A cor amarela aumenta a percepção do dulçor em bebidas de lima e limão, né? Dá uma aparência mais doce, né? A cor verde, por exemplo, ela reduz essa sensação do doce em suco de pera. Tá? Porque quando você vê o verde, você tem uma correlação mais azeda, né, do amargor, da acidez do limão. E a cor marrom incrementa essa percepção do sabor de baunilha, ou pelo menos abaunilhado. Tá? Com isso a gente tem a percepção do olfato também, né? Meu Deus, o olfato é um dos outros sentidos químicos, né? O outro é o paladar. Embora a gente pense nos dois sistemas sensoriais como separados e distintos, né? Ambos estão intimamente ligados. Tá? Isso por vários estudos. Você tem muitos grupos de estudiosos que levantam isso, né? E isso acaba assim, o que é levantado é que o ser humano é capaz de perceber mais de 10 mil diferentes odores, tá? Cada qual definido por uma estrutura química diferente. E é esta capacidade que faz com que o olfato tenha grande participação no gosto que as pessoas sentem no alimento. Tá? Então, grande parte daquilo que a pessoa identifica como gosto é essencialmente o aroma. Porque aí dentro disso você tem o seguinte: odor é diferente de aroma. Tá? Entre odor e aroma existe uma diferença muito importante. Eu coloquei ali para vocês, tem uma ISO, que é uma regulamentação que aponta essas características, tá? Que ele coloca o seguinte: o odor é uma propriedade sensorial perceptível pelo órgão olfativo. Quando certas substâncias voláteis são aspiradas, né? E o aroma como uma propriedade sensorial perceptível pelo órgão olfativo via retronasal, né? Que pega da boca e sobe pelo nariz. Porque quando você respira pela boca, esse ar também ele chega até as cavidades nasais. Né? Principalmente nesses preceitos da degustação. Aí esses especialistas acabam correlacionando isso de uma forma direta. A diferença, por exemplo, é de sentir o cheiro de algo que está fora do nosso corpo, no ambiente, né, no olfato ortonasal, que é quando você está respirando somente pelo nariz, e de algo que está dentro do nosso corpo, principalmente na cavidade oral, dentro da boca, né, que aí é esse olfato retronasal, que esse ar ele entra em contato com os sensores dentro do nariz. Ou seja, né, quando a gente cheira algo que a gente está comendo, mastigando. Tá? Então acaba não sendo possível separar esse olfato retronasal do paladar, porque um é complementar ao outro. Você está mastigando e você está sentindo aquele cheiro ali. Ambos ocorrem ao mesmo tempo, no mesmo lugar, e têm a mesma origem, tá? O alimento que está sendo consumido. Com isso se cria memórias afetivas para esse ponto, porque o olfato exerce esse fundamental processo na interação socioafetiva entre esse meio. Tá? Bebês, por exemplo, com 1 semana de idade, por exemplo, já distingue o cheiro da própria mãe ao cheiro de estranhos. E aí você tem o reconhecimento dos odores por parte das pessoas, né? Como que as pessoas fazem isso? Tá? Então se utiliza 2 hipóteses para esse ponto aí. Uma de ordem biológica, né? Que você tem a relação com as características de sobrevivência de cada espécie em nós, seres humanos, né?
E isso acaba assim, uma intenção de evitar matérias com odores que acusam substâncias nocivas. Tá? Alimentos estragados ou produtos gerados pela nossa digestão. Uma segunda é de ordem sociocultural, que psicologicamente falando, a identificação de um odor, como a gente reconhece e avalia, está intimamente ligado à história de vida de cada um. Essa percepção quanto aos cheiros, elas são diferentes, tá? Cada pessoa estabelece uma relação própria com o cheiro, tá? Que está sentindo. E isso se dá em função dessas experiências pregressas, né? Envolvendo aquele odor específico. Tá? Então, a partir disso, a gente pode dizer que muito se define a uma memória afetiva. Por exemplo, assim, quando eu sinto cheiro de pão saindo do forno, pão recém-feito, eu lembro da minha mãe. Minha mãe faz pão. A minha avó fazia pão caseiro, né, bolacha e afim. Então, quando eu sinto esse cheiro, eu lembro delas. Porque elas faziam isso, ligado à memória afetiva. Então, isso tudo se desenvolve tanto o olfato quanto o paladar. Tá? Eles se desenvolvem com o treino. E acaba assim, quanto mais diferenciada forem essas experiências olfativas de uma pessoa, maior é a capacidade que ela vai ter de distinguir esses odores e aromas. Por isso que a nossa memória olfativa é muito extensa, tá? Quanto à diversidade dos cheiros que a gente sente ao longo da vida, né? Então acaba tendo essas caracterizações, que o olfato ele possui grande poder de discriminação e é muito especializado. Com isso ele apresenta assim uma alta sensibilidade, tá? Com limites assim de percepção menores ou mais apurados do que do gosto e do sabor, tá? Tranquilo, gente. Lembrem, qualquer coisa, qualquer dúvida, anote, a gente esclarece na aula ao vivo, tá? A gente ainda vai continuar essa parte das percepções, do sabor. Os paladares, eles são muito definidos, né? Então a gente vai andar ainda uma parte nisso daí. Fiquem bem, se cuidem, beijo e até a próxima aula.